Em setembro de 1891, no condado de Gallatin, Montana, enquanto os colonos da região se apressavam a empilhar lenha e rebocar chaminés, Bat-Bayar Gansorig trabalhava diligentemente na construção de algo que fez os vizinhos cavalgarem até lá para confirmar com os próprios olhos o que estavam a ver. O imigrante mongol de 38 anos estava a erguer uma cabana de madeira com paredes de quase 1 metro de espessura, recheadas com lã de ovelha crua. Mais estranho ainda eram os tubos de argila que serpenteavam por toda a estrutura, mas não havia chaminé, nem fogão, nem nada dentro que pudesse conter uma chama. Um fazendeiro comentou: "Ele certamente vai morrer congelado antes do Natal. Este homem está a construir o seu próprio caixão." Ninguém conseguia explicar o que Bat-Bayar sabia sobre um tipo de fumo que podia aquecer sem nunca entrar no espaço habitacional. E se quiser descobrir a maravilha que aconteceu quando janeiro trouxe temperaturas gélidas de 40 graus negativos e os vizinhos ainda o viam aquecido sem nenhuma chama a arder lá dentro, clique em subscrever este canal e partilhe nos comentários de onde nos está a assistir. Bat-Bayar Gansorig chegou a Montana na primavera de 1887, um dos poucos imigrantes mongóis que seguiram as linhas férreas para o oeste. Procuravam oportunidades de emprego e terras, desejando escapar ao controle dos impérios russo e chinês que apertavam a sua terra natal de ambos os lados. Ele deixou para trás a província de Khenti, no nordeste da Mongólia, um lugar onde os invernos duram até 7 meses, e as temperaturas caem frequentemente para 50 graus Celsius negativos. Era um frio que podia tirar a vida de uma pessoa em minutos, se não soubessem como se integrar nele em vez de tentar lutar contra ele. Na Mongólia, Bat-Bayar cresceu num ger, um tipo de habitação coberta de feltro que os americanos geralmente chamam de yurt. No entanto, ele também passou muitos anos como pastor para famílias ricas. Essas famílias mantinham acampamentos de inverno fixos com pisos aquecidos e paredes aquecidas através de canais de fumo, em vez de usar chamas abertas. Este sistema existia há muito tempo, refinado ao longo dos séculos por pessoas que entendiam que acender um fogo dentro de casa era perigoso, ineficiente e completamente desnecessário se soubesse como capturar o seu calor sem enfrentar quaisquer perigos. O método mongol era incrivelmente engenhoso. Uma pequena fogueira seria acesa num poço de pedra localizado fora ou logo abaixo da estrutura da casa. O fumo quente viajaria através de canais de argila ou pedra integrados no chão e nas paredes, libertando lentamente o calor para a massa térmica antes de sair por uma ventilação distante. Assim, não havia chamas dentro, nem faíscas, nem fumo a encher a sala, e eliminava-se completamente o risco de incêndio que ceifou a vida de tantas famílias quando dormiam demasiado perto de lareiras abertas. Restava apenas um calor suave a irradiar de todas as superfícies. A América prometia oportunidades e vastas terras. No entanto, o que o vale montanhoso do sudoeste de Montana realmente oferecia eram invernos extremamente rigorosos e um método de aquecimento antiquado que deixou Bat-Bayar completamente chocado. O seu primeiro janeiro no condado de Gallatin quase lhe custou a vida. Ele trabalhava como tosquiador de ovelhas numa fazenda fora de Bozeman, dormindo num dormitório com um fogão a lenha de ferro fundido a ronronar a noite toda. No entanto, o fogão ainda não conseguia impedir que a geada se formasse nas paredes. Os cowboys americanos queimavam lenha como se o recurso fosse infinito. Grandes touros eram atirados para o fogão aos braçados, e o calor escapava pela chaminé quase tão rapidamente quanto era gerado. A cada poucas horas, tinham de acordar para alimentar o fogo com mais lenha. Eles cambaleavam na escuridão gelada, amaldiçoando incessantemente o frio cortante que se infiltrava por todas as frestas. Bat-Bayar observava tudo em silêncio, com uma perplexidade secreta, como se estivesse a testemunhar uma tecnologia superior a ser inexplicavelmente ignorada. Esses americanos possuíam ferro, madeira, lã e argila, todos os materiais necessários para construir uma estrutura de aquecimento eficiente. No entanto, eles insistiam em acender o fogo dentro de casa, fazendo com que a maior parte do calor se perdesse pela chaminé. Eles respiravam fumo leve, arriscando as suas vidas com chamas abertas enquanto dormiam profundamente. O problema real não era o frio. A Mongólia era ainda muito mais fria. A questão central era a localização onde os americanos colocavam as suas lareiras e como distribuíam o calor. Em 1891, Bat-Bayar tinha acumulado dinheiro suficiente do seu trabalho como pastor para comprar 20 acres de pastagem num vale abrigado, a sul de Bozeman.
A terra adquirida ostentava pastagens exuberantes, uma nascente natural confiável e até incluía um modesto rebanho de ovelhas. Em outras partes da vizinhança, outros colonos haviam erguido cabanas típicas com paredes de toras, chaminés de pedra e fogões de ferro que consumiam grandes quantidades de lenha, mas não conseguiam manter as famílias verdadeiramente aquecidas. Bat Bear, no entanto, pretendia construir algo inteiramente novo, uma estrutura que seus vizinhos nunca haviam visto e que sem dúvida os levaria a duvidar de seu julgamento até que a chegada da primeira geada severa justificasse sua abordagem não convencional. Thomas Hendricks, seu vizinho mais próximo e criador de gado, observara Bat Bear inspecionar meticulosamente sua terra recém-adquirida, usando cordas de medição e movimentos de mão peculiares, designando não apenas o futuro local da cabana, mas também uma área distinta a 20 pés de distância. Cavalgando para se apresentar, Hendricks perguntou: "Você está planejando um anexo?" "Uma fogueira", Bat Bear respondeu, seu inglês fortemente acentuado com os sons distintos das consoantes mongóis. Ele explicou: "A fogueira é para cozinhar ao ar livre e aquecer o interior. A fumaça, veja bem, circula pelas paredes." Hendricks o encarou por um longo tempo antes de cair na gargalhada. "Meu amigo", ele declarou, "a fumaça sobe pelas chaminés. Esse é o método estabelecido." "Na América, talvez", Bat Bear concedeu, "mas na Mongólia a fumaça faz mais trabalho antes de finalmente sair." A discórdia com sua esposa, Oyun Shimeg, acendeu-se instantaneamente quando Bat Bear revelou a ausência intencional de um fogão. Ele a guiara pelo local proposto da cabana, indicando as paredes de 1 metro de espessura que ele imaginava construir. Ele descreveu os canos de barro projetados para se entrelaçar por essas paredes e a fogueira situada a 20 pés da estrutura principal, onde toda a combustão ocorreria. "Absolutamente nenhum fogo dentro", ele enfatizou. Com sua respiração embaçando visivelmente no ar fresco da manhã de setembro, Oyun Shimeg declarou sem rodeios: "Este sistema funciona na Mongólia. Aqui, as pessoas nos verão como bárbaros", ela se preocupou. Bat Bear retrucou: "Eles já nos consideram selvagens, pelo menos seremos selvagens aquecidos. E se os canos racharem ou a fumaça vazar? Poderíamos sufocar enquanto dormimos", ela insistiu. Ele a assegurou firmemente: "Os canos não racharão. Eu os construirei corretamente." Ele explicou: "Eu os construirei exatamente como meu avô fez. Argila em camadas sobre areia, seca gradualmente e depois selada com cal." Oyun Shimeg havia viajado com o marido por um oceano inteiro e meio continente, tendo suportado estoicamente os confins de um navio a vapor apertado e as escadarias inóspitas. Ela havia enfrentado oficiais de imigração que tinham dificuldade com seus nomes, mas construir uma cabana sem chaminé parecia um desafio de uma magnitude totalmente diferente. Isso lhe parecia uma recusa teimosa em se adaptar, que poderia potencialmente colocar em risco tudo o que possuíam. "Os americanos têm fogões", ela observou suavemente. "Fogões de ferro funcionais", ela continuou. "Então por que precisamos ser diferentes?" Ele retrucou: "Porque os fogões deles consomem 10 vezes mais lenha e ainda assim não conseguem mantê-los aquecidos. Porque eu testemunhei homens durante todo o inverno se levantando a cada 2 horas apenas para atiçar fogos que exigem mais combustível do que fornecem calor", ele explicou. "Nosso método é superior. Os nossos antepassados sabem disto há 1 milênio." A notícia do plano de construção de Bat Bear chegou a Thomas Hendricks dentro de 1 semana. O rancheiro foi até lá, fingindo interesse nos limites da propriedade, e descobriu Bat Bear a escavar a lareira. Era uma cavidade revestida de pedra, com 3 pés de profundidade e 4 de largura, situada a 20 pés de onde as paredes da cabana estavam a ser erguidas. "Gansorig", Hendricks chamou desmontando pesadamente. "Os habitantes da cidade estão a discutir a sua cabana. Deixem-nos tagarelar. Estão a dizer que a está a construir sem chaminé, sem fogão, que pretende aquecer a habitação usando algum tipo de rede de tubos. Isso está correto." Hendricks aproximou-se, examinando a lareira e a vala que se estendia dela em direção ao local da cabana. "Eu opero um rancho neste vale há 1 dúzia de anos. Já vi indivíduos tentarem conceitos engenhosos, moinhos de vento que se despedaçaram, sistemas de irrigação que congelaram completamente. Métodos novos simplesmente não aguentam os invernos de Montana, meu amigo. Apenas as técnicas estabelecidas prevalecem. Este método em particular está de fato comprovado. Foi validado durante séculos na Mongólia, um lugar com invernos muito mais rigorosos do que qualquer um que este vale tenha experimentado. A Mongólia apresenta circunstâncias distintas. Lá é tudo diferente." Hendricks abanou lentamente a cabeça.
Pretende canalizar fumo pelas suas paredes e espera que isso aqueça a estrutura? O que acontece quando esses condutos ficam entupidos com fuligem? Quando fraturam devido ao calor intenso? E quando a sua esposa acordar, inalando fumo em vez de ar fresco? Ela acordará a sentir-se quente. É precisamente isso que vai acontecer. 2 semanas depois, o confronto desenrolou-se na loja geral de Bozeman. Batbeer, que tinha chegado para adquirir provisões como argila, cal em pó e lã enfardada, descobriu um grupo de rancheiros junto ao balcão, a conversar sobre o seu empreendimento de construção. Aquele sujeito mongol está a construir uma espécie de defumadouro. Dizem que as paredes estão cheias de lã, tubos estão espalhados por toda a parte e um fogo arde numa fogueira externa. O homem ou está louco ou pretende curar-se como um pedaço de presunto. Ouvi dizer que ele não tem chaminé nenhuma. Para onde é que o fumo deve escapar? Aparentemente por uma ventilação no lado oposto. Primeiro 20 pés de tubagem pelas paredes. Isso não é uma habitação, é uma armadilha mortal. Battier recolheu as suas provisões, ignorando a discussão em curso. Carregou a sua carroça, acertou a conta com o dono da loja e viajou para casa durante a tarde outonal. Os americanos eram livres para o ridicularizar, podiam chamá-lo de louco. Quando janeiro chegava, enquanto outros queimavam incansavelmente suas pilhas de lenha, ele estaria dormindo tranquilamente no calor, respirando ar fresco e puro. Embora sua lareira estivesse a 20 pés de distância, suas paredes irradiavam calor como o sol de verão. Os conhecimentos de Batbayar Gansorig, extraídos de milênios de tradição construtiva mongol, seriam mais tarde precisamente quantificados por engenheiros de aquecimento modernos. No entanto, os princípios que ele utilizava tinham sido refinados ao longo de 1000 anos por pessoas que habitavam algumas das regiões mais frias da Terra, que não podiam dar-se ao luxo de desperdiçar sequer uma única BTU de calor. A ideia central era notavelmente simples. Lareiras e fogões convencionais são surpreendentemente ineficientes. Quando a lenha queima numa lareira aberta ou num fogão de ferro fundido, gera calor a temperaturas que excedem 1000 graus Fahrenheit. Esse calor precioso começa imediatamente a escapar pela chaminé e pelas paredes do fogão, irradiando em todas as direções. Um fogão típico da fronteira capturava apenas 30 a 40% do calor gerado. O resto subia diretamente pela conduta, aquecendo inutilmente o céu enquanto as famílias tremiam de frio. O sistema de Batbayar invertia engenhosamente esse desperdício. Em vez de permitir que os gases quentes da combustão escapassem imediatamente, ele inteligentemente os forçava a viajar por 200 pés de tubo de argila antes de sua saída eventual. A cada pé dessa jornada, o fumo transferia continuamente calor para as paredes do tubo. A argila absorvia eficientemente esse calor, conduzia-o para fora e depois libertava-o para a massa térmica circundante. As paredes espessas e recheadas de lã que envolviam toda a estrutura, criando um sistema perfeito de retenção de calor. Os números eloquentes contavam uma história convincente. O fumo quente que entrava no sistema de tubos a 600 graus sairia a apenas cerca de 150 graus após percorrer toda a rota serpentina. Esta espantosa queda de temperatura de 450 graus representava energia térmica preciosa que, de outra forma, teria sido inutilmente perdida por uma chaminé convencional. Em vez disso, toda essa valiosa energia térmica era armazenada com segurança dentro das paredes da cabana. A argila provou ser o material perfeito para este propósito, graças à sua condutividade térmica moderada. Alta o suficiente para absorver rapidamente o calor do fumo que passava, mas baixa o suficiente para libertá-lo gradualmente para o ambiente ao longo de muitas horas, garantindo um calor sustentado. Uma parede de tubo de argila com 2 polegadas de espessura podia absorver eficientemente o calor durante 3 horas de queima contínua e depois libertar gradualmente o calor por 8 a 10 horas. Essas paredes tornavam-se efetivamente baterias térmicas massivas, carregando-se enquanto o fogo ardia e descarregando calor constantemente durante toda a noite fria, proporcionando um calor sustentado. O isolamento de lã desempenhava um papel distinto, mas imensamente crucial. A lã de ovelha possui um impressionante valor R de aproximadamente 3,5 por polegada, um valor comparável ao isolamento moderno de fibra de vidro. As paredes de Batbayar, com 3 pés de espessura, densamente preenchidas com lã crua em torno dos tubos de argila, criavam uma barreira de isolamento superior com um valor R aproximado, que variava de R40 a R50. Para ilustrar o forte contraste, a maioria das cabanas da fronteira tipicamente possuía valores R efetivos de apenas 3 a 5.
A lã desempenhava um papel crucial, garantindo que o valioso calor capturado pelos tubos de argila permanecesse seguro dentro da estrutura, impedindo que se dissipasse no ar rigoroso e gélido de Montana. Esta combinação criava um efeito perfeitamente sinérgico. Os tubos de argila absorviam e armazenavam o calor do fumo, enquanto a lã impedia eficazmente que esse calor armazenado escapasse para o exterior. As superfícies interiores das paredes, aquecidas pelos tubos profundamente embutidos nelas, irradiavam um calor suave e agradável que permeava o espaço habitacional, um forte contraste com o sopro intenso e desconfortável de um fogão. Em vez disso, um calor uniforme e constante emanava de todas as direções, e a lareira externa resolvia inteligentemente múltiplos problemas simultaneamente. Este sistema eliminava completamente o risco de incêndio dentro de casa, proporcionando total tranquilidade, sem mais faíscas, sem chamas perigosas perto dos ocupantes a dormir. Isso também significava a eliminação da ameaça de incêndios trágicos em cabanas que haviam ceifado a vida de inúmeras famílias da fronteira. Este sistema removia completamente o fumo do espaço habitacional, proporcionando ar fresco, sem mais fuligem agarrada ao teto, sem irritação respiratória, sem necessidade de ventilar gases de combustão através da sala. Isso permitia fogos muito maiores e mais quentes do que seria seguro em ambientes fechados, gerando assim uma quantidade mais abundante de calor para carregar otimamente a massa térmica. A jornada do fumo foi meticulosa e intrincadamente projetada. Bhat-Baiar construiu os tubos num padrão serpentino complexo, serpenteando para cima e para baixo através das paredes para maximizar o contato com a massa térmica, garantindo a mais alta eficiência de transferência de calor. A saída de ventilação, estrategicamente posicionada no ponto mais alto do sistema, aproveitava inteligentemente a flutuabilidade natural do ar quente para puxar o fumo através de toda a rede intrincada. Enquanto existisse um diferencial de temperatura distinto entre a lareira quente e a saída de ventilação mais fria, o fumo fluiria automaticamente de forma suave, sem qualquer assistência mecânica, demonstrando a elegância do design. Enquanto os seus vizinhos viam o fogo como algo para se agrupar, alimentando-o constantemente e lutando para o manter vivo, Bhat-Baiar tinha uma perspectiva completamente diferente. Ele percebia o fogo como uma poderosa fonte de calor que precisava ser aproveitada de forma inteligente e mais eficiente. Essa é a sua energia, inteligentemente capturada em argila e lã, depois libertando gradualmente um calor sustentado durante as noites mais frias. A construção da estrutura começou no final de maio de 1891, assim que o solo descongelou o suficiente para que o trabalho pudesse prosseguir sem problemas. Bhat-Baiar dedicou todo o inverno à preparação meticulosa dos materiais, escavando argila de um depósito perto do rio, lavando e cardando lã crua do seu pequeno rebanho e simultaneamente recolhendo areia e cal para a argamassa. Embora a construção desta cabana exigisse uma preparação significativamente mais elaborada do que qualquer estrutura convencional, surpreendentemente, os custos dos materiais eram quase insignificantes. O verdadeiro investimento residia no tempo e na experiência. A construção do poço de fogo teve prioridade. Bhat-Baiar escavou meticulosamente uma cavidade medindo 3 pés de profundidade e 4 pés de largura. Depois revestiu-a com pedras planas, argamassadas firmemente para reter eficazmente o calor. Uma tampa de pedra com uma grelha de ferro removível foi projetada para cobrir o poço, permitindo-lhe atiçar o fogo por cima enquanto canalizava toda a fumaça para o intrincado sistema de dutos. Posicionado a 20 pés da localização da cabana, o poço oferecia distância suficiente para mitigar quaisquer riscos de incêndio, mas permanecia perto o bastante para que a fumaça preservasse em grande parte o seu calor durante o trânsito. O conduto principal estendia-se do poço de fogo através de uma vala revestida de pedra, meticulosamente escavada 18 polegadas abaixo da superfície do solo. Este segmento inicial percorreu os 20 pés diretamente até a fundação da cabana. O caminho subterrâneo foi crucial para evitar qualquer dissipação significativa de calor antes mesmo que a fumaça chegasse à estrutura principal. A vala, meticulosamente revestida com pedras planas e selada com argamassa de argila, formava um conduto desimpedido projetado para evitar o acúmulo de fuligem ou a obstrução do fluxo de ar. Concomitantemente, as paredes da cabana subiam constantemente durante os meses de junho e julho. Bhat-Baiar construiu uma estrutura externa robusta usando postes de madeira pesada, estrategicamente colocados em cada canto e a cada 4 pés ao longo das paredes, estabelecendo assim um esqueleto fundamental para apoiar a construção distintiva.
As paredes em si foram engenhosamente construídas em múltiplas camadas, uma camada exterior de toras horizontais meticulosamente calafetadas com argila, seguida por uma cavidade de 3 pés destinada a abrigar o isolamento de lã e a rede de tubos, e, finalmente, uma camada interior de reboco de argila lisa, aplicada sobre uma estrutura de salgueiro finamente tecida. A fabricação dos tubos de argila exigia a máxima habilidade. Batbeyer moldou meticulosamente cada um à mão, enrolando uma mistura de argila e areia em torno de cavilhas de madeira para formar tubos com exatamente 4 polegadas de diâmetro e paredes de 1 polegada de espessura. Cada segmento de tubo média 2 pés de comprimento e apresentava extremidades alargadas, projetadas para se encaixarem perfeitamente e serem seladas com argila fresca. Para evitar rachaduras, ele os secou cuidadosamente ao ar livre, à sombra, um processo meticuloso que consumia 3 semanas para cada lote. A intrincada rede de tubos originou-se precisamente onde o canal subterrâneo convergia com a fundação da cabana. Desse ponto, os tubos subiam pela cavidade da parede em uma configuração serpentina deliberada, subindo 3 pés, atravessando 4 pés, descendo 3 pés, depois cruzando novamente, tecendo-se efetivamente por todas as 4 paredes antes de finalmente saírem por um tubo de ventilação situado no lado oposto da estrutura. O comprimento cumulativo ultrapassava 200 pés, com cada polegada servindo como uma superfície crítica para a transferência eficiente de calor. A instalação do extenso sistema de tubos ocupou a maior parte de agosto. Batbeyer trabalhou meticulosamente de dentro da cavidade da parede, conectando diligentemente as seções, selando cada junta e fixando toda a rede com suportes de madeira, projetados para manter cada tubo firmemente em sua posição designada. Oyuntimeg misturava diligentemente argamassa e passava materiais pelas aberturas da estrutura, seu ceticismo inicial transformando-se lentamente em profunda admiração pela complexidade intrincada da ambiciosa construção de seu marido. A etapa final envolveu o isolamento de lã. Batbeyer havia acumulado quase 400 libras de lã crua, um suprimento aumentado pela produção de seu próprio rebanho e compras adicionais de rancheiros próximos que erroneamente acreditavam que ele estava apenas enchendo colchões. Ele embalou meticulosamente o material denso e resiliente ao redor dos tubos, garantindo que cada polegada da cavidade da parede de 3 pés fosse completamente preenchida. A lã envolvia os tubos de argila como um cobertor protetor, garantindo que o calor capturado irradiasse eficientemente para dentro, em vez de se dissipar para fora. No final de setembro, a cabana estava totalmente concluída, ostentando um interior medindo 16 por 20 pés, fortificada por paredes de 3 pés de espessura, com tubos de argila serpenteando intrincadamente por todos os 4 lados, um poço de fogo ligado por um canal subterrâneo e uma saída de ventilação subindo graciosamente da parede oposta. Notavelmente não havia chaminé, fogão e absolutamente nada combustível em seu interior. Em 3 de outubro de 1891, Batbeyer acendeu o fogo inaugural em seu poço externo, observando enquanto a fumaça iniciava sua notável jornada de 200 pés pelas próprias paredes de sua casa recém-construída. No final de outubro, a cabana de Batbeyer Gonzales havia inegavelmente se tornado a estrutura mais comentada em todo o condado de Gallatin. Rancheiros frequentemente alteravam suas rotas para Bozeman, fazendo desvios deliberados apenas para passar e maravilhar-se com o peculiar edifício desprovido de chaminé. Cowboys se reuniam no salão, debatendo apaixonadamente se a família mongol sucumbiria ao congelamento, à asfixia ou de alguma forma conseguiria incendiar uma cabana que não continha nenhuma fonte de fogo interna. As reações públicas haviam notavelmente transicionado de mero divertimento para um palpável senso de alarme genuíno. Isso é totalmente antinatural, afirmou um rancheiro na loja de conveniência, aquecendo as mãos no fogão a lenha. Uma casa adequada exige uma lareira, exige uma chaminé. Esse tem sido o modo estabelecido desde que a humanidade habitou cavernas pela primeira vez. A fumaça deve escapar para algum lugar. Outro concordou, sugerindo: passe-a pelas paredes. Vocês estão simplesmente saturando sua moradia com toxinas. Eles certamente estarão mortos até o Natal. Talvez essa seja a intenção, ou talvez eles simplesmente não estejam cientes das consequências. Alguém deveria realmente avisá-los, Thomas Hendricks. Ele havia inspecionado meticulosamente a cabana recém-concluída no início de outubro, dando uma volta lenta ao seu redor.
Enquanto Bat-Bear elucidava o sistema, o pecuarista pressionou a mão contra a parede externa, sentindo o calor sutil que emanava dos canos internos de argila, e balançou a cabeça em profunda descrença. Está quente, Hendricks concedeu. Admito isso, mas o verdadeiro frio ainda não chegou. Espere até janeiro, espere até que caia para 40 abaixo de zero. E quando essa fogueira estiver completamente enterrada na neve, então avaliaremos verdadeiramente o desempenho dos seus canos. A fogueira possui uma tampa de pedra, a neve não conseguirá entrar. O canal subterrâneo mantém o calor da fumaça até que ela atinja as paredes. Mas o que acontece quando esses canos de argila fraturam, quando as conexões falham e a fumaça começa a vazar para o seu espaço de convivência? Eles são projetados para não rachar. A argila é fortificada com areia para resistência e as juntas são meticulosamente seladas com argamassa de cal. Este sistema funciona eficazmente há 1000 anos na Mongólia. Isto não é a Mongólia, declarou Hendricks enquanto montava seu cavalo. Espero sinceramente que você esteja certo, Gansrig. Realmente espero. No entanto, já vi este território humilhar indivíduos com ideias muito melhores do que simples canos de fumaça. Oyuntimeg enfrentava suas próprias pressões. As poucas mulheres no vale tinham contato limitado com a esposa mongol, mas aquelas que o faziam expressavam suas preocupações em termos cautelosos. A esposa de um rancheiro, Margaret Hollister, visitou no final de outubro com uma cesta de vegetais em conserva, um gesto de vizinhança que trazia perguntas incisivas. Sua cabana não tem fogão, Margaret observou, seus olhos percorrendo o interior. Como você vai preparar suas refeições? E como você vai se manter aquecida? Cozinhamos ao ar livre, seja na fogueira ou num pequeno braseiro quando o tempo está desfavorável. As paredes, elas são o que nos mantém aquecidos, as paredes. Margaret passou a mão sobre o reboco liso de argila do interior, sentindo o calor sutil que irradiava de dentro. É realmente incomum. Nunca encontrei nada parecido. Na Mongólia, toda a casa é aquecida desta maneira. Não há fumaça dentro de casa, nem risco de incêndio, apenas um calor reconfortante emanando das paredes. Mas e se algo imprevisto acontecer? E se o sistema falhar no auge do inverno? Não falhará. Meu marido o construiu corretamente. A primeira geada severa chegou em 8 de novembro. Bat-Bear acendeu uma fogueira maior do que o normal na cova externa, atiçando-a continuamente por 4 horas antes de deixá-la diminuir até virar brasas. Ele e Oyuntimeg recolheram-se à sua cabana, enquanto as temperaturas externas caíam para 18 graus. As paredes internas irradiavam um calor suave e consistente. O termômetro que Bat-Bear havia posicionado perto da porta registrou 58 graus à meia-noite e 54 graus ao amanhecer. Nenhuma fogueira havia sido acesa dentro, ninguém havia acordado para cuidar das chamas. A fumaça havia completado sua jornada de 200 pés. Em seguida, saiu pelas paredes e para a noite gélida, deixando seu calor incrustado na argila e na lã. Oyuntimeg pressionou a mão contra a parede interna quente e sorriu pela primeira vez desde o início da construção. Funciona, ela sussurrou. Sempre funcionou. Bat-Bear respondeu. Os americanos simplesmente nunca entenderam. Janeiro de 1899 trouxe uma brutalidade que até os veteranos mais experientes tinham dificuldade em recordar. Em 14 de janeiro, uma frente ártica desceu do Canadá, fazendo as temperaturas caírem de a menos 20 graus para um gélido menos 18. Ao amanhecer de 15 de janeiro, o mercúrio havia mergulhado ainda mais para um arrepiante menos 31. Na manhã de 16 de janeiro, o termômetro do lado de fora do rancho de Thomas Hendricks registrava brutais 40 graus negativos. Esta foi a temperatura mais baixa que o condado de Gallatin havia experimentado em mais de 10 anos. Agravando a miséria, rajadas poderosas atingindo 40 km por hora empurraram a sensação térmica para níveis totalmente incompatíveis com a sobrevivência. Pele desprotegida sucumbia à queimadura de frio em menos de 60 segundos. O gado incapaz de encontrar refúgio perecia no local. Em vez de cair suavemente, a neve parecia atacar, soprando horizontalmente pelo vale e varrendo sem impedimentos por todo o condado. Assim começou uma luta desesperada pela existência. Andrew Thomas Hendricks esgotou rapidamente sua pilha de lenha meticulosamente organizada. Seus peões trabalhavam incansavelmente em rotações, transportando continuamente combustível do celeiro para manter o fogão do alojamento aceso dia e noite. Apesar do fogão de ferro fundido irradiar calor intenso, o gelo ainda se materializava nas paredes internas. Os homens dormiam totalmente vestidos, acordando a cada 90 minutos para reabastecer o estoque de lenha,
navegando na escuridão gelada em um ciclo extenuante que os deixava completamente exaustos. Apenas 5 quilômetros ao norte, a família Morrison enfrentava uma situação ainda mais terrível. A chaminé deles desenvolveu uma rachadura crítica na segunda noite. O contraste extremo de temperatura entre o inferno em chamas dentro e o frio letal fora fez com que a argamassa entre as pedras fraturasse. A fumaça então se espalhou pela cabana até que conseguiram tapar a abertura com trapos. Mesmo após seus reparos improvisados, a tiragem da chaminé estava comprometida. Eles consumiam o dobro de lenha para obter apenas metade do calor, forçados a se reunir em um cômodo enquanto o gelo se solidificava nas paredes do restante da casa. Em 17 de janeiro, Elias Crawford, um colono solitário, esgotou seu estoque de lenha. Ele recorreu a queimar seus móveis, depois suas tábuas do chão, antes de tentar alcançar o rancho de um vizinho a pé. Na manhã seguinte, ele foi descoberto congelado a apenas 200 metros de sua porta, tendo sido cegado para sua cabana pela nevasca. Enquanto isso, na propriedade dos Gansrig, 14 de janeiro amanheceu como um dia de inverno típico. Batbayar acordou antes do amanhecer, atravessou o frio cortante até a fogueira e acendeu o fogo da manhã. Por 3 horas, ele manteve meticulosamente suas chamas. Pinheiro seco e zimbro queimavam ferozmente e limpos, enquanto a fumaça embarcava em sua passagem de 60 metros dentro das paredes da cabana. Quando as temperaturas caíram para 40 negativos, os tubos de argila, aninhados dentro daquelas paredes de 1 metro de espessura e recheadas de lã, haviam acumulado calor suficiente para emanar calor pelas 14 horas seguintes. Batbayar e Oyun Shemek suportaram o período mais severo da onda de frio confortavelmente dentro de sua cabana. Eles se aventuravam fora apenas para cuidar da fogueira 2 vezes ao dia, enquanto as paredes internas irradiavam um calor suave e convidativo. Embora não estivessem escaldantes ao toque, eram distintamente mais quentes que o ar ambiente, emitindo o calor de cada superfície. Na manhã mais gélida, quando o ar exterior podia congelar a pele exposta em meros segundos, o termômetro perto da porta indicava confortáveis 52 graus. Não havia fogo interno ardendo, nenhuma fumaça permeando o espaço, e ninguém precisava acordar no meio da noite para atiçar brasas moribundas. A substancial massa térmica dos tubos de argila, energizada pelo fogo exterior e envolvida por 1 metro de lã, difundia gradual e consistentemente seu calor acumulado durante as intermináveis noites geladas. Em 18 de janeiro, Thomas Hendricks despachou um peão para verificar o bem-estar da família mongol. O homem viajou pelo frio impiedoso, antecipando a descoberta de restos congelados ou, na melhor das hipóteses, uma família em grave perigo. Para sua surpresa, ele encontrou Batbayar serenamente cuidando de sua fogueira, com fumaça subindo suavemente da ventilação de exaustão remota. A própria cabana repousava tranquila e convidativamente quente em meio aos arredores gelados. O peão retornou trazendo notícias que desafiavam a crença. A família, apesar de não ter chaminé nem fogão interno, desfrutava de maior calor do que qualquer outro residente em todo o vale. Thomas Hendricks chegou à propriedade Gansrig a 20 de janeiro, apenas 2 dias depois de o seu rancheiro ter trazido um relatório incrível. O criador de gado mal tinha dormido durante uma semana, constantemente atiçando fogueiras para canos congelados, e tinha perdido 2 bezerros devido às temperaturas gélidas. O seu rosto parecia magro e cansado, os seus olhos encovados de pura exaustão. Fora da cabana, ele descobriu Batbayar, arrumando calmamente lenha perto da fogueira revestida de pedra. Hendricks notou imediatamente que a pilha de lenha do mongol parecia quase intocada, apesar de ter suportado uma semana do frio mais brutal da memória recente. "Mostra-me", Hendricks exigiu sem hesitação. "Mostra-me como conseguiste sobreviver." Batbayar guiou-o para dentro. O criador de gado parou apenas 3 passos depois da porta, o seu corpo sentindo algo que a sua mente se recusava completamente a aceitar. O ar estava verdadeiramente deliciosamente quente, e não há uma única chama a arder em lado nenhum lá dentro, nem fogão, nem lareira, nem braseiro. Apenas 4 paredes a emitir um calor suave, como pedras deixadas a aquecer ao sol de verão. "Toca na parede", Batbayar instruiu. Hendricks tirou a luva e pressionou a palma da mão contra o reboco liso de argila. Um calor reconfortante encontrou a sua pele congelada, não escaldante, mas distintamente mais quente do que o ar circundante. Ele moveu a mão ao longo da parede, detetando que a temperatura era marginalmente mais quente onde os canos passavam, mais fria nas secções entre eles, mas consistentemente acima do ponto de congelamento, totalmente confortável em todo o lado.
Está quente, Hendricks murmurou. A parede inteira está quente. Sim, todas as 4 paredes. O fumo viaja através de 200 pés de canos embutidos nelas. A argila absorve o calor e a lã impede que ele escape para o exterior. Bat-Bear pegou no seu caderno de uma pequena prateleira e abriu-o nas páginas que detalhavam a onda de frio. Ele tinha estado a documentar meticulosamente as temperaturas. Leituras exteriores, gelo. Leituras interiores, durações de queima da fogueira. Temperaturas da superfície da parede em múltiplos pontos. Batair leu para 16 de janeiro. Ao amanhecer, a temperatura externa registrou -40 e a temperatura interna era de 52 graus. A fogueira ardeu por 3 horas de manhã e 2 horas à noite. Um total de 40 libras de lenha tinha sido consumido. Hendricks pegou no caderno folheando páginas de registros meticulosos. Os números eram absolutamente condenatórios. Durante o mesmo período, o seu rancho tinha queimado mais de 800 libras de lenha diariamente apenas para manter o dormitório acima do ponto de congelamento. O mongol tinha usado talvez 50 libras diariamente, mas mantinha temperaturas 20 graus mais quentes. 40 libras, Hendricks repetiu. Nós queimamos 800, 16 vezes mais. O seu fogo aquece o ar, e esse ar escapa por cada fenda, pela chaminé e pelas paredes. Tem de continuar a queimar para substituir o que é perdido. Bat-Bear gesticulou em direção às paredes que os rodeavam. O meu fogo aquece a argila, e a argila retém esse calor. A lã impede que ele escape. Eu queimo uma vez, e as paredes permanecem quentes por muitas horas. Hendricks percorreu o perímetro da cabana, pressionando a mão contra as paredes em intervalos regulares. O calor era notavelmente consistente, sem pontos frios, sem correntes de ar. Nenhuma área onde o inverno de Montana estivesse a conseguir penetrar no interior. Os canos, ele perguntou. Como sabes que não vão rachar? Não ficará entupido com fuligem? A argila misturada com areia expande e contrai em perfeita harmonia. As ligações são seladas com cal flexível. Além disso, os tubos têm um generoso diâmetro de 4 polegadas. A fuligem acumula-se, mas nunca causa obstruções. Anualmente limpo-os usando escovas presas a varas extensíveis. Oyuntimeg saiu da sala dos fundos, trazendo chávenas de chá. Ela ofereceu uma a Hendricks, cujas mãos tremiam ao aceitá-la. O seu tremor não vinha do frio, mas da profunda compreensão de quanta dificuldade poderia ter sido evitada se ele tivesse entendido a construção do mongol. Eu chamei-te de louco, Hendricks murmurou suavemente. Eu informei a todos que estavas a construir uma armadilha mortal. Tu simplesmente não conseguiste compreender. Como poderias ter? Nunca tinhas testemunhado o seu funcionamento, mas agora eu vi. O olhar de Hendricks encontrou o de Bat-Bear. Estarias disposto a ensinar-me a construir um? Depois de Thomas Hendricks, o visitante inicial foi um rancheiro chamado Douglas Morrison, cuja chaminé tinha desenvolvido uma rachadura. Ele chegou a 22 de janeiro com a sua esposa e 3 filhos apertados numa carroça. Eles procuravam refúgio de uma cabana que se tinha tornado insegura para aquecer. Hendricks informou-nos sobre as suas paredes, afirmou Morrison, de pé na porta gansáurica, com o chapéu nas mãos. Ele mencionou que se mantém quente mesmo sem uma lareira interna. Não temos tido uma noite de sono decente em 5 dias. As crianças estão a sofrer de tosse induzida pelo fumo. Bat-Bear deu-lhes as boas-vindas sem qualquer relutância. A família Morrison ficou por 2 noites na cabana acolhedora. Enquanto isso, Douglas regressou para consertar a sua chaminé, experimentando em primeira mão a sensação de calor radiante da massa térmica. Ausentes estavam chamas rugindo, atmosferas enfumaçadas, ou a necessidade de acordar a cada 2 horas para atiçar o fogo. Em vez disso, um calor constante e suave irradiava de cada parede. Minha querida, parece um abraço, a esposa de Morrison murmurou para Oyuntimeg. Todo o espaço te envolve em calor. Até ao final de janeiro, Bat-Bear tinha alojado 11 famílias na sua cabana, algumas das quais procuravam refúgio. Outros apenas desejavam testemunhar o aparentemente impossível em primeira mão. Rancheiros que antes tinham ridicularizado os tubos de fumo mongóis agora encontravam-se na sua sala de estar. Eles pressionavam as mãos contra as paredes quentes, perguntando sobre as composições da argila, as medidas dos tubos e a densidade da lã. Thomas Hendricks foi o primeiro a comprometer-se a construir o seu sistema pessoal. Ele chegou no início de fevereiro, acompanhado pelo seu capataz e 2 peões, com os seus cadernos preparados. Eles estavam prontos para absorver todo o conhecimento que Bat-Bear podia transmitir. A lareira é o passo inicial, Bat-Bear esclareceu,
guiando-os através do processo de construção. O projeto detalhava um revestimento de pedra suficientemente profundo para conter as brasas e uma tampa projetada para canalizar toda a fumaça para o conduto designado. O gelo foi posicionado a 20 pés da estrutura, uma distância segura, mas perto o suficiente para reter o calor. Ele dedicou 3 dias a instruí-los sobre a fabricação de tubos de argila. Ele enfatizou a proporção correta de argila para a areia, o método para criar tubos consistentes e a necessidade crítica de secagem gradual para evitar fissuras. Ele demonstrou o processo de projetar o layout serpentino dentro das paredes e como calcular o comprimento total preciso dos tubos necessário para uma distribuição eficiente do calor. Ele também os ensinou a selar as juntas usando argamassa de cal, garantindo flexibilidade sem fraturar. Você está revelando todos os seus segredos, observou Oyun Shimeg uma noite após a partida de mais um grupo. Eles partiram com diagramas extensos e instruções detalhadas. O conhecimento confinado a uma única família perece com essa família, afirmou ele. Batbayar retrucou. O conhecimento disseminado sustenta inúmeras famílias. Em sua terra natal, a Mongólia, a construção de paredes aquecidas era de conhecimento comum. Aqui sou o único indivíduo que possui essa habilidade. Essa situação, acredito, deve mudar. Em abril, o sistema inaugural começou a ser instalado no rancho Hendricks. Batbayar supervisionou pessoalmente o trabalho, inspecionando meticulosamente cada junta de tubo. Ele também testou cada segmento do canal para garantir um fluxo de ar adequado. Este sistema, em particular, era mais compacto que o seu pessoal, destinado a um único dormitório em vez de uma residência familiar. No entanto, ele seguia princípios idênticos. Em junho, mais 3 sistemas estavam sendo erguidos por todo o vale. Friedrich Baumann, um imigrante alemão, modificou o projeto para seu celeiro de laticínios, aquecendo com sucesso suas vacas durante o inverno seguinte, usando um sistema que consumia apenas metade do combustível de seus vizinhos. Sarah Crane, uma viúva, empregou trabalhadores para reformar sua cabana existente, instalando tubos dentro de novas paredes internas. Essa conversão transformou sua moradia fria em um refúgio quente e radiante. Em agosto, o jornal de Bozeman publicou um artigo detalhando a técnica mongol de aquecimento radiante. Inquéritos chegaram de todos os cantos de Montana, Idaho e Wyoming. Eram de colonos que ansiavam por qualquer alívio do corte incessante de lenha e do acendimento de fogueiras que dominavam seus invernos. Batbayar respondeu diligentemente a cada correspondência. Ele esboçou diagramas meticulosamente, elucidou os princípios subjacentes e delineou a sequência de construção com detalhes precisos, tudo sem exigir qualquer taxa. Ele consistentemente recusou remuneração, mesmo quando esta era insistida. Na Mongólia, explicou ele, este conhecimento é um bem comum. Ele transmitiu a Hendricks que deveria ser acessível a todos nesta região também. O frio não mostra favoritismo. O calor deve ser igualmente universal, declarou ele. Batbayar Gansorig residiu por mais 36 anos naquele vale do condado de Gallatin. Ele faleceu em 1927, cercado por seus filhos e netos, todos os quais haviam experimentado um lar onde o calor emanava diretamente das paredes, e não de uma lareira aberta. Sua cabana original permaneceu de pé até 1954, quando seu neto a desmontou para construir uma casa contemporânea com aquecimento elétrico. Notavelmente, os tubos de argila internos estavam perfeitamente preservados após 63 anos, não exibindo rachaduras nem avarias. O mesmo sistema de aquecimento que havia protegido com sucesso a família do inverno brutal de 1892 continuou a operar sem falhas. De facto, o inverno de 1892 serviu como o derradeiro ponto de referência, contra o qual cada inverno subsequente em Montana era invariavelmente medido. Moradores experientes frequentemente faziam a pergunta: é realmente tão rigoroso quanto o de 92? A resposta, quase sem exceção, era não. No entanto, mesmo invernos mais amenos revelaram-se mortais para o gado e esgotaram completamente as famílias que lutavam contra o frio com fogões e chaminés convencionais. Cada manhã gelada servia como um lembrete pungente da possibilidade inovadora que Batbayar havia demonstrado tão claramente. Por volta do ano 1900, os sistemas de aquecimento radiante por tubos de fumo haviam expandido com sucesso o seu alcance, movendo-se para além do condado de Gallatin para os condados adjacentes de Madison, Park e Broadwater. Simultaneamente, revistas agrícolas começaram a publicar artigos detalhados sobre este inovador método mongol de aquecimento por massa térmica.
Em 1905, a Extensão Agrícola Estadual de Montana convidou Bat Bayar para falar na sua conferência anual. O imigrante, outrora ridicularizado pelas suas construções sem chaminé, agora captava a atenção de 300 rancheiros, todos ansiosamente em busca de conhecimento que pudesse alterar fundamentalmente os seus invernos rigorosos. O fogo em si não é calor, explicou Bat Bayar a eles através de um intérprete. Em vez disso, o fogo é meramente uma fonte da qual o calor se origina. A escolha crucial, ele enfatizou, é se você aproveita eficazmente esse calor ou simplesmente o deixa dissipar. Um fogão convencional, por exemplo, capta apenas 30%, com a maioria a escapar inutilmente pela chaminé. Pelo contrário, as minhas paredes captam uns notáveis 90% e retêm esse calor por muitas horas, ele afirmou. O fogo funciona de forma mais eficaz, permitindo que a família relaxe com maior facilidade. Thomas Hendricks nunca mais voltou aos métodos de aquecimento convencionais. O seu rancho rapidamente se tornou uma demonstração exemplar do sistema radiante, com cada edifício a ser eventualmente convertido para incorporar paredes de tubos de fumo. Os seus filhos, seguindo o exemplo, construíram as suas próprias quintas, literalmente construindo sobre o método mongol como a sua base de aquecimento principal. A família Hendricks residiria no condado de Gallatin por 4 gerações sucessivas, cada uma desfrutando de um calor confortável durante os invernos de Montana, consumindo apenas uma fração do combustível que os seus vizinhos usavam. O princípio central que Bat Bayar dominou, utilizar a massa térmica para capturar, armazenar e libertar gradualmente o calor dos gases de combustão, é agora amplamente implementado em aquecedores de alvenaria em todo o mundo. Os designs modernos incorporam fornalhas precisamente projetadas e meticulosamente calculadas, caminhos de fumo. No entanto, a percepção fundamental perdura: garantir que o fumo desempenhe a sua função de aquecimento antes de lhe ser permitido sair. Exemplos notáveis incluem o ondol coreano, o pestka russo e a lareira contraflo finlandesa. Estas são todas variações distintas que derivam da mesma sabedoria antiga que Bat Bayar introduziu em Montana, vinda das vastas estepes da Mongólia. O que Bat Bayar, juntamente com gerações de pastores e construtores mongóis, compreendia inerentemente era que abordar o desperdício inerente do fogo era uma estratégia muito mais eficaz do que confrontar diretamente o frio. Enquanto os seus vizinhos combatiam o inverno acendendo fogueiras cada vez maiores, consumindo vastas quantidades de lenha e suportando um trabalho constante, Bat Bayar abordou estrategicamente a ineficiência com massa térmica e isolamento, capturando habilmente o calor que outros simplesmente deixavam escapar. Ele não consumia mais combustível. Em vez disso, ele simplesmente minimizava o desperdício. Esta lição profunda estende-se muito além de meros sistemas de aquecimento, ilustrando que, embora cada problema apresente soluções de força bruta, que inevitavelmente esgotam aqueles que as tentam. Existem também soluções elegantes que operam de forma muito mais inteligente, compreendendo profundamente a física subjacente. Os vizinhos de Bat Bayar, em contraste marcante, viam o fumo como nada mais do que desperdício a ser expelido. Bat Bayar, pelo contrário, percebia o fumo como um potente veículo de entrega de calor, a ser totalmente aproveitado até que cada BTU tivesse sido extraído. Oyunchimeg, a sua companheira, acabou por sobreviver a Bat Bayar por 7 anos. Ela passou os seus últimos invernos na cabana que haviam construído juntos, envolvida no calor das paredes que consistentemente irradiavam calor por quase 4 décadas. Após a sua morte, a sua filha descobriu uma nota pungente cuidadosamente guardada dentro do livro de orações budista da família. Na caligrafia mongol meticulosa de Oyunchimeg, a nota declarava: ele afirmava que as paredes reteriam o calor. Eu, por outro lado, acreditava que ele estava apenas a construir um túmulo. Notavelmente, essas paredes mantiveram o calor por 40 anos completos. Os americanos, a nota concluía, queimavam florestas inteiras apenas para permanecerem com frio. Nós, pelo contrário, queimávamos meros ramos e ficávamos confortavelmente quentes. Ele compreendeu uma lição vital que eles nunca assimilaram. Enquanto a energia térmica anseia por escapar, a sagacidade pode forçá-la a permanecer. A lareira pode ter sido há muito tempo engolida pela terra, mas o seu princípio profundo continua a ressoar.